é reflexo da aceitação da cidade para sediar a Copa de 2014? Bem, essa ideia precede de muito essa possibilidade. Agora, é evidente que quando a cidade acolhe um evento dessa magnitude, ela, por um lado, tem que se preparar para receber, e as pessoas não vão ficar só nos equipamentos esportivos, vão querer conhecer a cidade toda, e ela, de fato, tem que ter recursos, ela tem que, de fato, se equipar. Uma questão importante que está subjacente a toda essa discussão, e uma polêmica que eu participo com muito gosto e já há muito tempo, é que se criou no Rio de Janeiro, há um certo tempo, a noção de que o centro da cidade já era, e que um novo centro da cidade ia surgir na Barra da Tijuca, na região do centro metropolitano. Eu sempre me insurgi muito contra essa noção. Eu acho que o centro é onde está a nossa história. O centro do Rio de Janeiro é o que dá unidade à nossa cidade. Se o centro não existisse, nós seríamos uma porção de bairros com uma cultura bairrista separada e praticamente nada que nos unisse como cidade do Rio de Janeiro. Então, a questão do esvaziamento que houve aconteceu em uma série de outras cidades pelo mundo afora. Nos anos 60, 70 e parte dos anos 80, realmente houve uma tendência em muitas cidades pelo mundo afora de esvaziamento, do chamado downtown, do centro da cidade. E houve depois processos de recuperação, de revitalização das áreas portuárias em específico e das áreas centrais no geral. Agora, um elemento que eu acho fundamental é se atrair a moradia para o centro da cidade. O centro da cidade só vai se revitalizar quando a classe média vier morar no centro da cidade. E quando eu digo classe média, eu não estou dizendo por isso que os pobres não têm que morar. Mas é fundamental a presença da classe média, até para poder criar um mercado de trabalho que possa acolher as pessoas de baixa renda que possam vir morar também. Então, eu atribuo especial importância a esse aspecto. E tenho muito orgulho de ter conseguido, como secretário de Urbanismo, atrair, por exemplo, o empreendimento Cores da Lapa, que pela primeira vez em 40 anos, um grande empreendimento residencial no centro da cidade e que, de fato, contribui para que a Lapa comece a se levantar. E nós temos que fazer isso também na área portuária. E eu vejo com um pouco de preocupação que existem uma série de projetos destinados à baixa renda, que eu acho bom, mas acho fundamental se trazer a classe média, o estudante, o casal jovem, a pessoa solteira, que, de fato, são as pessoas que, nesse momento, teriam a disposição de morar no centro e na área portuária. E, para isso, como muito bem colocou a vereadora Línia, é fundamental a gente atrair empreendimentos de educação, universidades, escolas secundárias, escolas técnicas profissionalizantes. Eu acho, por exemplo, que o prédio que hoje é usado pela Superintendência da Polícia Federal e o prédio que é usado hoje pelo Hospital da Polícia Civil, o prédio da Metropol, eles deveriam ser cedidos para universidades e nós deveríamos encontrar outros lugares melhores para alojar tanto a Polícia Federal quanto o Hospital da Polícia Civil. Porque lá onde eles estão, esse uso hoje é um uso que não contribui para a revitalização da área portuária. Bem, eu vou pedir só um minuto. A gente tem vários pontos aí que a gente pode voltar a tocar, mas antes a gente tem uma pergunta de um telespectador. Luciana. E a pergunta vem justamente da Lapa, é da Ana Paula Oliveira, ela é analista de RH e ela diz que a Lapa foi revitalizada, mas em termos de segurança ainda deixa muito a desejar. No caso desta revitalização do centro e da zona portuária, inclui também um programa específico de segurança, um policiamento mais ostensivo, principalmente nos fins de semana? Na verdade, a Lapa, ela não foi revitalizada da forma que a gente espera, né? Como eu disse antes aqui, houve um processo natural de crescimento, né, da Lapa pela atuação da própria iniciativa privada. Agora que a Lapa cresceu, agora que a Lapa virou moda, né, o poder público está correndo atrás do prejuízo, né, de tudo aquilo que ele deixou de investir durante todo esse tempo. E certamente, né, nesse processo todo de revitalização, a segurança ela tem que ser o ponto principal, né? Ninguém quer sair à noite, a Lapa é um local de vida noturna e ninguém quer sair à noite com risco de não voltar para casa.
Então, a segurança é um ponto primordial, mas não só isso, a revitalização como um todo, né? Melhorar a qualidade dos serviços, da limpeza urbana. Eu fico muito triste quando a gente passa ali pela Lapa e vê ainda o maior símbolo da Lapa, que são os arcos da Lapa, completamente sujos, né? É uma coisa tão simples de arrumar. Então, quer dizer, tudo isso está incluído no projeto Lapa Legal. É um projeto que está sendo liderado pela Secretaria de Cultura e que a gente também tem muita esperança de que possa, de fato, sair do papel. E você falou da questão de ocupar, né? As pessoas irem morar na região. E eu acho que boa parte desses problemas também, eles acabam se resolvendo quando você ocupa uma área. Você vem ao centro da cidade num fim de semana e a cidade está completamente vazia. Né? E aí, na medida que você tem gente morando no centro da cidade, você tem comércio local, você tem a melhoria na qualidade de serviços, você tem que prestar melhor os serviços à população. Então, eu acho que ocupar é um ponto principal. Porque quando você ocupa, você necessariamente tem que atrair mais segurança também. É verdade. Por isso que eu acho que é primordial a questão da residência. Uma área como o centro da cidade, que está completamente dotada de infraestrutura, você tem rede elétrica, rede de esgotos, drenagem, enfim, ele está toda a infraestrutura lá. É muito importante que a gente possa atrair, de fato, o uso residencial, porque essa ideia de que a gente deve segregar usos numa cidade, que você deve ter uma parte que é só residencial, uma parte que é só comercial, uma parte que seria só de institucional, essa é uma ideia equivocada. Ela fez parte do pensamento urbanístico chamado modernista durante muito tempo, mas ela é um equívoco. Hoje em dia, o urbanismo contemporâneo reconhece que o mais importante é você ter bairros com usos múltiplos, onde você tem moradia, você tem comércio, você tem as instituições do poder público ali presente, você tem equipamentos culturais. Isso é importante por uma série de razões, inclusive para evitar a sobrecarga do sistema de transporte, que hoje a cidade é muito engarrafada, o transporte público é muito saturado. Então, se você puder encontrar no seu bairro a maior parte das coisas que você necessita no seu dia a dia, você está diminuindo a demanda por mais transporte. Você está podendo, de fato, descongestionar o sistema de transporte, diminuir a utilização do automóvel, ter menos gente no metrô, menos gente nos ônibus. Então, é extremamente importante que os nossos bairros sejam equilibrados. Então, é importante você ter uma certa quantidade de espaço de escritórios e comercial, por exemplo, nos bairros da Zona Sul, da mesma forma que é absolutamente fundamental você trazer residência para o centro do Rio de Janeiro, porque com isso, de fato, a verdadeira revitalização vai se dar. E na questão da segurança, é muito correto o que a vereadora Lilian colocou. Você tem que ocupar o vazio urbano. Se você tem uma população de classe média morando numa determinada área, e também você tem uma população de baixa renda ali perto, as duas interagindo, etc. e tal, você passa a ter uma massa crítica, inclusive, para reclamar, para reivindicar um melhor policiamento, para reivindicar a instalação de câmeras de segurança. Se você tem um vazio urbano, uma área da cidade que durante todo o final de semana e na parte noturna e nos dias feriados ela fica completamente vazia, é compreensível que, naturalmente, a polícia tem as suas prioridades, né, e que ela priorize áreas onde exista gente morando, né? Então, eu acho que isso aí é fundamental. A presença da residência traz um comércio qualificado e permite que a população passe a reivindicar melhor segurança e melhores serviços.